Muito bem. A administração científica, assim chamada, o período científico estudado no início do século XX, na verdade, científico, vamos entender que diversas ciências hoje fundamentais e importantes, como as ciências sociais, como a psicologia, por exemplo, não tinham, na verdade, esse teor, essa entrada no universo empresarial das indústrias, das grandes empresas, dos governos, ali na virada de século, do século XIX para o século XX. E nós encontramos, por parte das empresas, as iniciativas dos empreendedores, os modelos de ruptura, na verdade, científica, portanto. A figura do engenheiro Taylor, que era uma figura sensacional à época, diz alguns, obcecado pelo estudo de tempos e movimentos, ou seja, ao estudar e dissecar um sistema de trabalho, ele analisava o trabalho em partes, decompunha esse trabalho em partes, desenhava essas partes todas, calculava, andava com um cronômetro direto no bolso, calculava o tempo que essa operação toda levava e depois estudava se haveria uma outra forma de fazer aquilo. Todo o trabalho desenhado do trabalhador, do operário, era desenhado e analisado sob a ótica do que hoje chamamos de ergonomia. Se o trabalhador, por exemplo, tivesse que se abaixar muitas vezes para pegar determinada peça, e uma peça pesada, e levar para o outro lado, ele analisava se aquelas peças não poderiam ser colocadas num balcão mais elevado. Assim, o movimento desse trabalhador desgastaria menos, quer dizer, ele sucumbiria menos ao peso do próprio trabalho, e assim renderia mais, seria mais produtivo na média geral. Por isso os trabalhos que no período ali do outro engenheiro genial, o sistema do Henry Ford, na linha de montagem, trouxe essa análise também decomposta do trabalho, em partes menores, e cada um responsável por uma parte específica do trabalho, ultra especialização. A crítica que se faz a esse modelo é exatamente essa, que está configurada ali no filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. A pessoa está lá numa esteira rolante, tendo que apertar parafuso o tempo inteiro. O personagem Calito mostra com a sua genialidade esse período, e fica um tempo inteiro tentando aparafusar aquilo lá, 8, 10, 12, 16 horas por dia, e assim o seu desgaste físico era tal que a sua produtividade média era muito baixa. Fora todo o fato das análises sociais que ainda não eram feitas nessa época, dessa alienação, dele fazer uma parte muito pequena e muito desgastante do trabalho. Não deixar que talentos pudessem ser brotados e criar novos sistemas de trabalho mais nobres e mais dignos. Uma das sacadas do Ford foi trazer o trabalho para 8 horas diárias. Por quê? Porque o desgaste físico sendo menor, a produtividade média desse trabalhador era maior ao longo do tempo. Essas ideias de Taylor, que escreveu um livro Princípios da Administração Científica, que marca, portanto, a primeira grande teoria da administração, mostra exatamente os seus princípios, essa análise dos tempos e dos movimentos, buscando melhorar o sistema de trabalho e, assim, garantir um aumento substancial de produtividade. A racionalização do trabalho, a eliminação de desperdícios faziam parte desses princípios. Mas o funcionário, que ainda era chamado de mão de obra, que é uma expressão que a gente deve abolir nos dias de hoje, porque é uma expressão que vem do regime escravagista. Na época que o ser humano era medido, o seu peso em valor, pela sua capacidade de trabalhar, mãos para obrar, para o trabalho. Nesse período científico, se nós temos essa colocação de que cada pessoa exerce uma função específica do trabalho, passamos a chamar essas pessoas de funcionários, cada um exatamente na sua função. Esses são os princípios, em linhas gerais, desse período científico inaugurado pela obra de Taylor e exemplificado pela prática industrial de Ford, que via no sistema industrial, naquela época, uma fábrica de automóveis, se fazia praticamente todas as partes e as peças do automóvel. Ford investiu aqui no Brasil, no norte, na região lá no Pará, que foi chamada por muitos anos de Fordlândia, numa grande área em seringais. Dali se extraía o látex, se exportava para os Estados Unidos, a borracha, e lá se fabricava o pneu. Ou seja, o Brasil mandando matéria-prima básica
e ela transformada, a inteligência, o conhecimento era gerado pelos americanos, quando transformavam nossas borrachas em pneus. E assim, a fábrica de automóveis é, hoje em dia, 100 anos depois, a montadora de automóveis, que trabalha com diversos fornecedores em regime de colaboração, em regime de cooperação, muito aproximados às suas estratégias, e o mundo mudou bastante nesses 100 anos. Mas as práticas e as teses da administração científica, que têm suas críticas por não ver o funcionário como um ser humano, ele era um apêndice da máquina tão somente, era estudado como uma peça a mais da composição da máquina, tem, na verdade, encontra muita prática nos dias de hoje. Na época de redução de custos que as empresas vivem buscando melhorar processos, redesenhar processos, né? Tal qual fazia Taylor, redesenhando os processos e as operações de trabalho. Portanto, muito do que nós temos hoje em dia tem início e tem explicação lá na teoria científica. Ela adaptada para o mundo moderno. Se você enxergar aquele funcionário como ser humano e adaptá-lo para este mundo da sustentabilidade, nós encontraremos ainda muitos princípios que encontram validade, são práticas em muitas empresas ainda nos dias atuais.